Boas-vindas ao Doc no Pod, o podcast que descomplica a saúde com responsabilidade e muita ciência. E leveza, né? Do jeito que tem que ser. Eu sou a Verônica. Eu sou a Cris e hoje o papo é sobre um mal silencioso e bem moderno, cansaço constante. Você acorda cansado? Vive com sono? Tem aquela sensação de que por mais que você durma, você não recupera a energia? A gente vai falar sobre essa fadiga crônica que muita gente acha que é normal, mas não é. E mais, vamos entender como o sono ruim, o estresse constante e até o uso exagerado de telas podem estar bagunçando o seu eixo hormonal e te impedindo de viver com disposição. E para isso, a gente trouxe um especialista que entende tudo de cérebro, Dr. Paulo Porto de Mello, ou Pepe Mello, como é mais conhecido. Ele é médico, neurologista, neurocirurgião, formado pela Unifesp, pós-graduado em Harvard, autor de 3 livros técnicos na área e pioneiro no emprego na aplicação de várias técnicas neurocirúrgicas minimamente invasivas no Brasil. Ele é referência em saúde cerebral e vem alertando sobre como a vida moderna está nos adoecendo silenciosamente, né? E como a medicina e a suplementação podem nos ajudar a voltar para o nosso eixo. Doc, que honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer aí, Verônica, Cris, muito obrigado por me receberem aqui. Espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas aí. É isso. Bom, então vamos começar falando. Por que a gente tá sempre tão cansado, né? Todo mundo, parece que é uma febre. O que mudou nos últimos anos, que bagunçou tudo isso, né? Que fez o nosso estado de energia ir a quase zero? Olha, Verônica, primeiro é preciso entender o estilo de vida moderno, como é que ele está, né? Então a gente tem ali uma condição física, que a gente precisa ter um certo equilíbrio entre as coisas. Você, óbvio, hoje em dia você tem até lojas 24 horas, mas a maioria das lojas, elas fecham durante um período de tempo, para quê? Para justamente poder arrumar a casa, limpar, organizar a prateleira, refazer os preços, balanço de caixa, etc, etc. Então, isso a gente analogamente coloca na vida humana como o nosso período de sono. Então, o nosso período de sono é um período onde a gente procura direcionar a energia que a gente tem para restaurar funções do corpo. Então você restaura aí danos eventualmente cerebrais, estresse oxidativo, restaura estoques de glicose no músculo, você trabalha para limpar os dejetos, ou seja, o que sobrou do metabolismo, porque o metabolismo do ser humano, ele basicamente depende de oxigênio e glicose, né? Uhum. E ele ocorre para gerar energia dentro da usina de energia do corpo, que é a mitocôndria. Só que a resultante desse processo é ATP, que é a molécula que dá energia para a gente. Então, de cada molécula de glicose, passando pela mitocôndria, se originam 32 de ATP. Só que tem também os resíduos dessas reações todas, que se chamam de espécies reativas de oxigênio, também conhecidas como radicais livres. Então você fala, puxa vida, cada glicose dá 32 ATPs, mas eu preciso de tanto ATP? Um único neurônio consome 4,7 bilhões de ATPs por minuto. E nós temos mais ou menos 85 bilhões de neurônios. Fora células cardíacas, musculares, intestino, enfim, todo o metabolismo. Então a nossa demanda por energia ela é muito grande. Consequentemente, eu gero muitos radicais livres. Então eu tenho que ter uma capacidade antioxidante ali preservada. E eu preciso ter um intervalo onde eu não estou produzindo energia, porque eu não estou consumindo tanta energia, para limpar esses restos de metabolismo, e esse intervalo é o sono. Tudo isso é meio que orquestrado, digamos assim, pelo nosso eixo hormonal. Então a gente tem ali o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais, principalmente, que formam um eixo que está conectado produzindo esses hormônios. Esses hormônios eles são como mensageiros, é como se você tivesse a informação e o carteiro vai lá entregar. O hormônio é o carteiro. Uhum. Então o hormônio sai, por exemplo, da hipófise e vai para o ovário, e é ele que leva a mensagem, olha, produza óvulos, ovule, ou produza substâncias que sustentem a gestação. É o carteiro que sai de lá que vai levar a mensagem ali para a produção de noradrenalina. Então a gente tem todo esse intrincado mecanismo que funciona com mecanismos de feedback também. Então, por exemplo, quando eu tenho no homem alta de testosterona, o meu LH é baixo, porque é o LH que chicoteia o testículo e fala, produz testosterona. Uhum.
Aí quando sobe a testosterona, mensagem lá para cima, ó, já produzi, chega, para de me bater. E aí o LH cai. Aí cai a testosterona, o regulador lá em cima, que é a hipófise, falou, que é isso? Toma LH aí e produz testosterona. Tudo interligado. Então a gente vive nesse balanço. Esse balanço, ele tem alguns fatores muito críticos para suporte, tá? Então o que a gente se alimenta. Então a gente tem hoje alguns alimentos, microplásticos, etc., corantes, que são disruptores desse eixo. Então que provocam um desbalanço, levam a uma produção maior, por exemplo, de hormônios femininos, por exemplo, alguns, né? Eu tenho disruptores do cortisol, que é meio que um gerentão de tudo, porque o cortisol, ele tem uma função anti-inflamatória muito forte, né? Então ele consegue combater a inflamação crônica e ele tem uma função primordial no controle do metabolismo da glicose. Então ele que gerencia esse tijolinho que a mitocôndria precisa para fazer energia. Então se eu tenho um cortisol bagunçado, eu vou estar sem energia porque eu vou estar induzindo disfunção na mitocôndria. Agora, considerando que a gente tem o sono hoje como um artigo de luxo, e acho que em cidades grandes a coisa só piora, né? E aí o senhor mencionou, ou você mencionou, esse eixo de cérebro, hormônio. A pessoa que já está dormindo pouco, como é que fica tudo isso dentro dela? Porque é uma bomba, né? Olha, Cris, a primeira coisa que a gente precisa desfazer é esse mito do dormir pouco, tá? A gente não pode dormir mal. Então eu uso um wearable, que a gente chama, que é um anel que monitora várias funções, inclusive meu sono. Então tem dias que eu durmo 9 horas e a eficiência do meu sono foi abaixo de 70%. Sensacional. Tem dias que eu dormi 4 horas e a eficiência do sono foi de 98%. Porque o sono ele é composto de fases. Então tem a fase de indução, tem a N1, N2, N3, sono profundo e o sono REM. Aonde a gente se regenera realmente é no sono profundo e no REM. Então às vezes eu durmo menos, mas eu consigo passar rapidamente pelas primeiras fases e cair direto na fase de regeneração. E aí eu consigo me regenerar. É por isso que remédios para induzir o sono não funcionam. Porque eles rompem essa sequência de fases. Eles simplesmente vão lá e te desligam na tomada. Você pode ver que muita gente que acorda depois de usar esses remédios fala, nossa, eu durmo, mas eu acordo cansado, meio de ressaca. Eu sinto inchaço. Porque você não teve essa passagem pelas fases do sono que regula esse teu eixo hormonal e que promove o reparo de tudo que você passou no dia anterior. O parâmetro é você se dormir sentir bem. refeito quando acorda. O ideal é que assim, todo mundo usasse um wearable, tá? Eu uso o anel por quê? Porque para mim dormir de relógio é ruim, é chato. Eu acordo com a marca do relógio na testa. Então eu prefiro usar o anel, que é mais tranquilo. E ele te dá vários parâmetros além do sono, né? Wearable é um dispositivo que você pode usar como um relógio, Isso. como aplicativo. O senhor acha eficaz? Menos. Não. O anel ou um relógio? E eu acho isso mais eficiente, por exemplo, do que uma polissonografia. Tá. Porque a polissonografia, ela vai avaliar teu sono de uma forma muito completa. Mais até do que o anel, do que o relógio. Só que ela vai te avaliar em um único dia. E além disso, nesse dia você vai dormir com um monte de fio grudado na cabeça, no coração, sei o que, ou seja, não é um sono natural, entende? E é um ponto ali na tua vida. Você está usando o dispositivo, você está com ele 24 horas por dia, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, ao longo do tempo, você acaba tendo ali uma tendência. Olha, o meu sono ele é mais desse padrão, de outro padrão. Você consegue correlacionar. Aí você começa, né? É dado. Então você começa a correlacionar. Eu tive uma correlação, por exemplo, que eu fiz meus exames periódicos e, obviamente, dosei testosterona e vi a minha testosterona cair de quase 1000 para 200 num período que eu dormi mal. Olha só. Meu sono estava ineficiente por uma série de fatores, curto e ineficiente, e aí minha testo caiu assim, ó. Despencou. Porque o sono é algo fundamental nessa regulação, né? Tanto que existem vários hormônios que têm pico logo após você despertar. Cortisol começa a ter um pico a partir das 4 da manhã, porque ele sinaliza para o corpo, olha, acorda. E aí quando você acorda às 8 horas da manhã é para ele estar no valor máximo. Testosterona, idem. Né? Então quando você rompe isso, e pode ser por várias coisas, né? Aqui a gente está falando de vida moderna, mas não só a vida moderna. Por exemplo, médicos que dão plantão. Esse cara não tem o que fazer. Uma vez por semana, 2, 10, 5. Ele vai estar ali não dormindo à noite. Por quê? Porque ele está trabalhando.
E ainda mais sob condição de estresse, etc. A mesma coisa policial, bombeiro, jornalista que está cobrindo algum evento em especial. Então, isso é algo inerente à condição humana. E a gente tem que saber como balancear isso. Você falou de testo, de cortisol. E a melatonina? A melatonina, Verônica, ela é uma coisa, é um hormônio natural que a gente produz na glândula pineal. E ela, assim, primeiro, de onde vem a melatonina? A melatonina vem de um negócio chamado triptofano, que é um aminoácido. O triptofano ele é absorvido no intestino. Ali ele vira 5-HTP, que é 5-hidroxitriptofano. E a partir dali ele vai sofrer uma série de transformações até virar efetivamente melatonina. Tem gente que tem esse metabolismo de uma forma particular, digamos assim. Então eu posso ter um metabolismo rápido da melatonina ou um metabolismo lento. É por isso que você vai ver gente que fala assim, tomei melatonina, eu dormi igual um anjo, acordei muito bem. E tem gente que fala, pô, não posso tomar melatonina que eu acordo de ressaca. Qual que é a diferença aí? Então a gente tem uma série de enzimas que metabolizam uma série de coisas no nosso corpo. E, em geral, a da melatonina ela está junto com o metabolismo da cafeína, que é a CYP1A2. Então, geralmente, os que são metabolizadores lentos da cafeína, ou seja, o indivíduo toma café depois das 4 da tarde e fala, não consigo dormir se eu tomar café depois das 4 da tarde. Dormir no outro dia. Se tomar melatonina, vai ter sensação de ressaca. Nossa, é muito isso, cara. É matemático. É matemático. Mas aí como é que a gente faz isso? Pode. Só que você precisa fazer a contraparte. Bem cedo. Você vai tomar melatonina para induzir teu sono, dormiu, não sei o que, acordou com aquela sensação meio de ressaca, cafeína. Nossa, vai tomar uma cápsulazinha de cafeína, porque você não está se drogando, você está neutralizando o hormônio de uma substância natural com outra substância natural também. Né? Então precisa só de sabedoria. É por isso que eu sempre falo, olha, precisa ver a individualidade. É por isso que o indivíduo fala assim, não, minha vizinha me falou que é para eu tomar melatonina. Parabéns, tenta a sorte. Então, quando você diz individualidade, você está falando de genética. De genética e de epigenética. Então, você pede para os seus pacientes fazerem o teste genético? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é uma ferramenta interessantíssima para quem tem condições de fazer. É caro pra caramba, né? Para quem não tem condições de fazer, o médico tem que raciocinar. Então eu posso chegar para a Verônica e falar assim, olha, eu quero saber como é que é a tua CYP1A2, como é que é a 2A9, vai lá fazer o teste genético, vai pagar R$5.000 para fazer. Ou eu posso investigar isso de forma indireta. Eu posso simplesmente chegar para você e falar assim, como é que você é com café, hein? Você toma café, você consegue dormir depois? Não, se eu tomar café eu só vou dormir no outro dia. Eu já sei que você vai reagir mal à melatonina. Então, para cada enzima, para cada passo metabólico, existe uma possibilidade de investigação clínica. Sim, não é? Existe ali indícios de que aquilo funciona de um jeito ou de outro. Lógico, o ideal é a gente ter aquilo mensurado, medido. Né? Mas às vezes não é possível, às vezes o paciente não pode. Agora, o paciente tem que entender que para a gente chegar nesse nível de individualização, não vai ser uma consulta de 10 minutos. Você acha que existe essa epidemia silenciosa de disfunção hormonal em pessoas que aparentemente estão saudáveis? Você está vendo isso nos seus pacientes? Bastante, claro, sem dúvida. E isso é culpa do nosso estilo de vida, né, Cris? Nosso estilo de vida moderno, ele é gerador de ansiedade naturalmente, porque você está lá na tua casa, o WhatsApp chega, você já tem que responder imediatamente, não sei o quê. É complicado, né? Assim, eu sou cirurgião, eu entro em cirurgia às vezes que duram horas e o paciente reclama, mas eu te mandei mensagem, você não me respondeu. Eu falei, lógico que não, eu estava abrindo uma cabeça. Você queria que eu parasse de abrir uma cabeça para ir lá te responder? As coisas não são assim. Se for emergência, liga, que aí alguém atende aqui na sala cirúrgica e vai me falar, mas vamos baixar a ansiedade um pouquinho. Né? Então, a ansiedade por si só, ela também leva a alteração hormonal. Por quê? Eu estou ansioso. Meu cérebro interpreta a ansiedade como? Eu estou sob risco. Algo está arriscado aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você pegou um resultado de uma mamografia. E aí você olhou lá, tinha um nódulo. Aí você ficou o quê? Ansiosa, que você tem medo que seja câncer. E aí você mandou uma mensagem para o teu ginecologista. Ele não te respondeu imediatamente. Aquilo vai subindo a tua adrenalina, e você começa a entrar, por força hormonal, num pensamento meio paranoico. Ele não me respondeu, deve ser porque é alguma coisa séria, deve ser porque ele não quer falar por telefone, deve ser porque eu vou ter que esperar ir na consulta para ele falar pessoalmente, pronto, virou um inferno. Entende? Então esse é o estilo de vida que a gente vive. Lógico que existem perfis, às vezes tem gente que vê o resultado ali,
Tá nem aí. Fala, tá bom, deu um negócio aqui, não sei o que é isso, vou esperar a consulta. Mas, se você tiver um perfil suscetível, essa tua parte de neurotransmissão pode te levar para o extremo, entende? Quando a gente fala de neurotransmissores, a gente tem os basais, então você tem a dopamina, você tem a acetilcolina, você tem o GABA, glutamato, que são parte ali do cérebro primitivo. E você tem uma estrutura que predomina sobre o cérebro primitivo, que chama-se córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, o que ele faz? Ele analisa o contexto. Então, nessa situação, seria que ele queria falar assim, peraí, não, mas eu tenho uma mamografia de 8 anos atrás que já tinha esse nódulo, não mudou nada. Pô, isso aqui não deve ser nada. O problema é que o córtex primitivo, o cérebro primitivo, ele serve para garantir a tua vida. Então, quando ele é acionado, a tendência é que ele suprima a atividade do córtex pré-frontal. Porque ele fala assim, não, o quê? Você quer raciocinar? Você não vai ter tempo de raciocinar. Eu preciso garantir que você está vivo. Entendeu? Preciso garantir que você está vivo. Depois você pensa. Agora não, agora é garantir que você está vivo. E aí ele meio que silencia o córtex pré-frontal. Por isso que existem alguns hackzinhos que a gente usa para momentos de ansiedade extrema. Por exemplo, você pode expor o teu rosto à água gelada. Muita gente faz isso. Vai lá, eu tô em casa. Bota lá a cara embaixo do chuveiro gelado, um minutinho. Eu não tenho. Vai lá, pega um pouquinho de gelo, coloca aqui atrás do pescoço. Já viu luta de UFC, por exemplo? O que os caras fazem no intervalo entre um round e outro? Gelo na nuca, né? Você pode ver que vai chegar um cara lá, enquanto o treinador tá orientando, chega o outro com gelo na nuca, passa na cara, passa no peito do lutador. Por quê? Porque aquilo ali dá uma freada no sistema nervoso autônomo. E aí eu reduzo a liberação de neurotransmissores que acelerem o cara. Porque quando a gente está muito acelerado, a gente perde a ação do córtex pré-frontal. Por exemplo, se eu for daqui para, sei lá, para Campinas, o limite da estrada é 110 e eu for a 180, pode ser que eu chegue bem, mais rápido. Só que se você me perguntar o que tinha ali naquele outdoor, por quê? Porque eu passei muito acelerado por ali. Entende? Então, o que a gente faz nesses casos, onde está predominando o circuito de luta ou fuga, é tentar desacelerar. E eu desacelero como? Primeiro, eu posso usar esse recurso do frio, porque dá uma outra coisa que é muito interessante, é você usar uma técnica que chama labeling, ou dar nome, nomear. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, vai parecer uma idiotice, mas aconteceu alguma coisa, o cara te fechou no trânsito, você fica pé da vida. Aí você vai lá e começa a xingar e não sei o que, pô, aquilo ali já vai zoar o seu dia. É mais fácil você olhar e falar assim, não, peraí, eu tô com raiva desse cara. Esse cara fez uma coisa, eu tô pé da vida com esse cara. Porque quando você nomeia o sentimento que você tem, o que você tá fazendo? Você tá trazendo o teu córtex pré-frontal, você tá ativando ele. Fala, preciso de você raciocinando aqui. E aí quando você traz o seu córtex pré-frontal para jogo e você fala, pô, tô pé da vida com esse cara, trouxe o córtex pré-frontal, ele vai falar, não, peraí, não vai sair do carro para arrumar briga. Larga esse cara pra lá. Se você não tem ele no jogo, pode ser que você estivesse tão dominada pelo impulso, pelo instinto, que você ia sair do carro e arrumar uma confusão, entendeu? Então esses hackzinhos neurológicos a gente costuma orientar. Que legal. Tem uma pergunta aqui sobre as soluções, né? Bom, então a gente está falando aqui de todos os problemas. O que a ciência recomenda hoje para regular o sono, né? E restaurar esse equilíbrio hormonal, recuperando energia? É suplemento? É atividade física? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala de hormônios normais, né, assim, do dia a dia, a gente precisa de um sono bom. Como é que eu regulo o sono? A última opção é remédio. Então o que a gente faz? Higiene do sono. Então eu preciso ter um quarto escuro, com a temperatura constante, agradável, não pode ser nem muito frio, nem muito quente, um lugar que não tenha barulho, eu preciso encerrar o uso de telas 1 a 2 horas antes de dormir. Não, mas eu fico usando telas e eu uso óculos de luz azul, que tem filtro de luz azul. Parabéns, você deu dinheiro para alguém, não funciona nada. Não funciona. Já tem artigos científicos demonstrando que isso não funciona em absolutamente nada. Parabéns, você deixou alguém feliz. Você deixou alguém muito feliz. Mas tinha aquela lente amarelona mesmo. Que bacana, você deixou alguém feliz. Ela vai defender até não poder mais investimento. Já acabou de pagar? Que ótimo. Já pagou. Já mais de um ano já. Então, não funciona. Tá? Então, assim, precisa evitar ali o uso de tela de 1 a 2 horas antes de dormir. Tá? Você precisa evitar
Aí depende um pouco também do perfil metabólico. Tem gente, por exemplo, que vai fazer atividade física e dorme bem. Tem gente que não, que faz atividade física, aquilo acelera a pessoa, ela não consegue dormir. Então a gente precisa entender como é que é o teu perfil para orientar adequadamente, né? A atividade física ela é excepcional para a parte hormonal de hormônios sexuais. Então, por exemplo, o homem, e a mulher também, lógico, tem um aumento de testosterona enorme se fizer uma atividade física regular. Ai, gente, quem tá com problema de libido, por favor, vamos E malhar. não é só libido, né, Verônica? Se as pessoas têm essa visão de que o hormônio sexual, seja estrógeno, progesterona, testosterona, é para libido. É para o cara ficar machão, ficar grandão, rasgado, forte, gigante. Essa é a função menos importante da testosterona. Então eu sempre falo para os pacientes, eu falo, olha, qual que é o músculo que você mais usa? Chama coração. Coração é músculo. Não para, né? Desde que você é um feto, ele não para de bater. Então existem estudos mostrando que níveis baixos de testosterona aumentam o risco de problemas cardíacos. Então eu preciso ter uma testosterona em níveis adequados para proteger o meu coração, tanto o homem quanto a mulher. Uma das coisas que se estima, por exemplo, que as mulheres na menopausa, elas aumentam aí o risco cardíaco também, é porque o estrógeno também tem funções protetoras para o coração, né? Não só para o coração, mas tem estudos que falam que o estrógeno adequado ele consegue reduzir níveis de colesterol. A progesterona, por outro lado, ela atua regulando teu sono, ela atua regulando neurotransmissores. Então, mas então eu vou tomar só estrógeno? Não, porque aí se você tomar só estrógeno e não tomar progesterona, aumenta o teu risco de câncer de endométrio. Então tudo na gente ele tem que ser balanceado. O cara vai tomar 200 litros de testosterona, vai virar menina. Por quê? Porque a testosterona em excesso, ela por um processo que chama aromatização, ela é convertida em hormônio feminino. Aí o cara vai começar a ter ginecomastia, vai começar a ficar sensível e não sei. É equilíbrio. Então, óbvio, não dá para fazer uma super reposição, mas não é para ficar sem hormônio, porque faz mal. Sim. Entende? Antigamente, para os hormônios femininos, tinha uma história que, não, mas não vou repor porque tem risco de câncer. Antigamente tinha mesmo. Por quê? Os hormônios femininos, alguns eram derivados da urina da égua. Sim. Equinos. Tem como você comparar a massa de um cavalo com de uma mulher. É lógico que vai dar ruim. Hoje em dia já se tem muito mais precisão, tem os hormônios bioidênticos, então a compreensão é muito mais aprofundada. E a suplementação de vitaminas, Doc? Fundamental. Não adianta você colocar só hormônio na vida de uma pessoa. O hormônio, lembra, ele é o mensageiro. Ele vai fazer alguma coisa, executar uma missão específica. Então, eu joguei testo. A testo ela vai melhorar a libido, melhora a deposição de cálcio no osso, reduz o risco de osteoporose, melhora a função cardíaca, protege a próstata, enfim. Várias missões. Se aquele órgão-alvo não tiver os ingredientes que ele precisa, essas missões não serão executadas. Quer ver um exemplo simples? Os hormônios, eles vêm de qual substância, basicamente? Eles são fabricados a partir do colesterol. E aí você tem aí um bando de gente falando assim, eu tô ótimo, meu colesterol está inferior a 50. Legal, vê os hormônios. Parabéns. Os hormônios estão péssimos. Por quê? Não tem tijolo para fabricar o hormônio, entende? Então a gente tem que sempre ter cuidado com esse balanço. Por exemplo, você falou da melatonina. Melatonina ela vem do triptofano, que vira 5-HTP, que vai virar serotonina, que vai virar melatonina. Se faltar a vitamina B6, nada disso anda. Quantas vezes você dosou sua B6? Eu sou paciente do Pedro Andrade, né? Então, Então, você tá no meu amigo, que é um cara que eu sei que investiga, mas não é o que a maioria das pessoas fazem. Quando muito, se pede ali um ácido fólico, que é B9, um AB12, aí a maioria das vezes vem um AB12 ali de 450. Ai, tá ótimo. Tá ótimo nada. Tá ótimo pra quem? Isso quando não se automedica ou pede pro amigo, né? O que você tá tomando? Tá tão bem, né? Exato. O que você tá fazendo? Exato. E assim, eu sempre falo, né? Eu tenho no consultório, às vezes, crianças que vêm por TDAH, enfim. E às vezes são gêmeos. A receita de um é diferente da receita do outro. Porque eles têm hábitos de vida diferentes, de esporte diferente, de sono diferente, hábito intestinal diferente, comem diferente. Sim. Então, lógico que eles são diferentes. Mas o código genético é o mesmo. Não interessa. DNA não é sentença, ele é um manual de instruções. Você pode expressar ou não.
Eu tava lendo uma entrevista sua que você tava falando dos níveis ótimos, né, das vitaminas, né, porque, e minerais, né, e de todos os índices no exame de sangue, né, Uhum. porque tem aquele nível do laboratório e o nível ótimo, né. E tem o seu nível. Tá. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, vitamina D. Aqui no Brasil, se tiver acima de 30, 40, já tem gente que dá escândalo. Vai ser intoxicado por vitamina D, não sei o quê. Nos Estados Unidos é considerado normal níveis acima de 30, sem limite máximo. É lógico, se eu tiver uma vitamina D de 100, eu vou ter que tomar cuidado, porque eu vou ter que analisar o perfil do cálcio, do paratormônio, para evitar outras consequências. Mas a vitamina D de 30 não é boa para ninguém. É porque a vitamina D a gente usa para não ter osteoporose. Aonde? Vitamina D regula 1000 genes no nosso corpo. A osteoporose é uma das funções dela. E que sozinha também não faz nada. Entende? Outro exemplo que eu gosto bastante de dar. Um tempo atrás eu atendi um rapaz de uns 40 anos. E esse cara ele era um atleta de alta performance. Ele era lutador do UFC. E esse cara chegou para mim e falou assim: doutor, eu tô cansado, eu não tô rendendo, eu vou pra academia, eu não consigo. Eu dou lá minhas aulas, mas pô, eu sinto que tá diferente, eu tô preguiçoso, eu tô procrastinando. Sintomas clássicos de queda de testosterona. Dosei tudo nele, tudo lindo. B6, B9, B12, C, D, E, coenzima Q10, tudo bonitinho. Testosterona dele, 680. Eu falei, pô, fulano, 680, cara. Tá ótimo, você tem 40 anos, tá muito bom. Não sei o que, doutor, eu não tô normal. Eu não tô normal, tá diferente, porque tá ruim, porque isso não pode estar certo, não sei o que. Aí eu meio contrariado olhei pra ele e falei assim, vem cá, você era atleta, né? Era. Cadê os seus antidopings? Traz aqui seus antidopings que eu quero ver quanto é que era a tua testosterona. E o antidoping do UFC, ele consegue, né? Ver se o cara, por exemplo, tem uma testosterona de, sei lá, 20 mil, ele consegue, por testes moleculares, saber se aquilo é exógeno, ou seja, é injetado, ou se é produção do cara mesmo. A produção dele era de quase 3 mil. Basal. Então, para ele, Aquilo era 600 era nada. Realmente tinha razão o que ele estava me falando. Então, existem variabilidades. Tem gente que funciona muito bem com pouco, tem gente que funciona muito bem com muito. Depende de cada um. Então, os valores de referência dos exames, eles são isso, valores de referência. Se eu estou vendo ali, tá dentro do valor de referência, mas o paciente tem um quadro clínico claro, eu não posso me afixar no que o papel está dizendo. Sim. Bom, nós temos um quadro aqui no programa, que é um quadro fixo, que é o Shot do Doc. Nós fazemos 3 perguntas rápidas e você responde para a gente. Sinal, um cansaço constante é sinal de quê? No mínimo de desequilíbrio de micronutrientes, né? Se não são só hormônios que dão cansaço. Coenzima Q10, vitaminas do complexo B, podem dar essa questão da fadiga crônica, da procrastinação. Então precisa fazer uma boa avaliação. Um suplemento que você acha subestimado? Coenzima Q10. Eu acho que pouca gente sabe a real função da coenzima Q10 e faz muita diferença, especialmente em quem toma estatina para controlar o colesterol. Porque as estatinas elas bloqueiam a HMG-CoA redutase e bloqueia a produção de colesterol, melhora, é inegável. Aqui eu não estou para demonizar a estatina tem suas indicações, mas está tomando estatina, precisa tomar coenzima Q10, porque quando ela bloqueia a produção do colesterol, ela bloqueia tudo que está para baixo, inclusive a coenzima Q10, que é uma enzima importantíssima para a mitocôndria conseguir fazer ATP. Então não é que a mitocôndria vai deixar de fazer, mas vai fazer com muito mais dificuldade. Então a sua disponibilidade de energia vai ser muito menor. E uma dica fácil que a turma de casa possa seguir para conseguir dormir melhor? Olha, dormir melhor é a higiene do sono, primeira coisa. Tá? Então é procurar aí 1 a 2 horas antes de dormir, cortar a tela. O quarto é um ambiente que deve ser feito para dormir ou para namorar, não pode ser um lugar para trabalhar, levar trabalho para a cama, ou deitar e ficar assistindo TV, porque às vezes isso, para algumas pessoas não, mas para muitas isso é o suficiente para interromper ali a indução do sono. Né? A temperatura tranquila, ambiente silencioso. E aí quando eu falo de ambiente silencioso, às vezes são coisas bobas. Por exemplo, eu tive uma paciente que não conseguia dormir, a gente foi investigar a parte do sono dela. Qual que era o problema? Ela tinha 3 gatos. E aí chegava de madrugada, os gatos queriam sair para fazer xixi. Eu falava, vai ter que tirar os gatos do quarto.
Olha Porque só. aquilo ali não era o suficiente para despertar, para a pessoa acordar, ficar de olho aberto, mas superficializava o sono. E aí não tinha aquela fase de aprofundamento. E a pessoa acordava se sentindo cansada. Tirou os gatos, resolveu. Nossa, Doc, que aula, hein? É Muito isso. obrigada. Obrigada. Imagina, Obrigada não mesmo por isso, pela estou à sua disposição de vocês. participação aqui no Doc no Imagina, Pod. não por isso. Uma honra. Verdade, obrigada. Gente, recados finais para nossa comunidade aqui. Se você esperou até agora para seguir o nosso canal, deixar o seu like, esse é o momento. Hoje foi perfeito aqui, tudo que a gente aprendeu. E se você quiser compartilhar esse episódio com alguém que precisa dessa informação, fique à vontade também. Estamos nas redes sociais, no Insta, no TikTok, é só seguir a gente por lá. É isso, não esquece de seguir o @docnopod no Instagram. É lá que a gente continua essas conversas, responde dúvidas, posta os bastidores aqui e recebe os temas de vocês para novos convidados aqui para nossa bancada. Inclusive, se você tiver alguém por aí que você queira sugerir, já manda pra gente. Se ficar com vergonha de deixar aqui no comentário, É isso. pode mandar DM pra gente, tá É bom? isso, até a próxima e por favor, durma bem hoje, se alimente bem. Sem tela, viu? É Como é isso. que é a luzinha azul? É. Sem luzinha azul, sem Isso. luzinha, né, doutora? Amarela. Vai com você Até mesmo. a próxima semana. Beijo.